E aí galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos continuar para finalizar aí propriedades físicas dos compostos orgânicos. Hoje aqui, acidez e basicidade em compostos orgânicos. Vamos começar aqui com acidez, ok? Acidez em compostos orgânicos, ok? Bem, vamos lá. Nós estamos aqui então para direcionar a galera que vai para o processo seletivo, então nós temos que relacionar sempre os compostos da forma que pode ser pedido para não confundir o pessoal, porque tem vários tipos de teorias, como vocês já conhecem, principalmente na inorgânica, de teorias ácido-base, ok? Mas vamos lá, de maneira geral, ó, quando se trata de acidez em compostos orgânicos, galera, só tem esses quatro, na verdade, compostos orgânicos que eu posso comparar batendo o olho na estrutura dos compostos. Quais são? Ácidos carboxílicos, fenóis, álcoois e hidrocarbonetos. Então a ideia é a seguinte: ácidos carboxílicos possuem maior grau de acidez do que os fenóis, que possui maior grau de acidez, vou pular aqui por enquanto a água, já eu volto nela, maior grau de acidez do que os álcoois, que possui maior grau de acidez do que os hidrocarbonetos. Essa é a ideia geral que eu tenho que levar. É lógico que aqui a gente pode encontrar algumas situações que pode modificar, porém, eu estou mostrando para vocês como o processo seletivo pode pedir, ok? Então vamos lá. Novamente, ácidos carboxílicos têm maior grau de acidez do que fenóis, que tem maior grau de acidez do que álcoois, que tem maior grau de acidez do que hidrocarbonetos. Se por acaso o exercício estiver mencionando aí a água, galera, ela ainda tem maior grau de acidez do que os álcoois e hidrocarbonetos, ok? Certo? Essa é a ideia geral. Então assim, o Enem ele não bateu tanto nessa tecla até hoje, porém ele pode relacionar algo nesse sentido aqui, certo? Utilizando talvez escala de pH, pOH, certo? E aquelas outras relações que a gente vê em equilíbrio químico como pKa, pKb e assim por diante, ok? Então vamos lá, olha só. A única ressalva que eu faço para isso aqui é a seguinte, referente ao efeito indutivo, galera. Olha só. Esse efeito indutivo aqui, na verdade, seria, resumindo, vamos dizer assim, a movimentação de elétrons em uma cadeia causada por tipos de radicais, os quais podem ser radicais eletroatraentes ou eletrorrepelentes. Qual a diferença que isso aqui vai fazer? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: radicais eletroatraentes, galera, vamos de maneira geral, vamos colocar assim, ó, eles aumentam a acidez dos compostos orgânicos, no caso, ok? Por que eles aumentam a acidez? Eu vou mostrar isso aqui dentro de exemplos, mas olha essa ideia. Eles aumentam a acidez pelo fato de diminuem a densidade de elétrons, vou colocar assim, é menos, certo? Próximo ao hidrogênio ionizável. Galera, vamos lá. Isso aqui eu já explico aqui dentro de um exemplo que eu vou dar, mas a ideia geral é essa. Os radicais eletroatraentes, então eles aumentam a acidez do composto, porque diminui a densidade de elétrons próximo do hidrogênio ionizável. Como nós já sabemos, o hidrogênio ionizável é aquele que está se ligando na estrutura próximo do elemento mais eletronegativo, certo? No caso dos ácidos carboxílicos, fenóis e álcoois, o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Esse hidrogênio ele é ionizável, tem um grau de ionização específico, então quanto maior a densidade de elétrons próximo daquele hidrogênio ionizável, mais difícil dele ser ionizado, menor o grau de acidez, que quanto mais hidrogênios tiver em solução, maior o grau de acidez, ou seja, menor o pH do meio. Essa é a ideia, certo? Ok, e quais são os exemplos então que nós temos de radicais eletroatraentes, galera? Os principais exemplos que nós temos são os halogênios, certo? Flúor,
cloro, bromo, iodo, Br, bromo, iodo, certo? Vou citar alguns aqui também. Radicais eletroatraentes que a gente pode considerar seria radicais arilas, né, com aromáticos, e também podem ser o que? Radicais insaturados. Ou seja, radicais que possuem duplas ligações ou triplas ligações, ok? Essa é a ideia geral que a gente tem que levar. Então, da mesma forma, se eu tiver ali radicais eletroatraentes dentro de um ácido carboxílico, ele vai aumentar ainda mais a sua acidez. Se tiver radicais eletrorrepelentes dentro de um ácido carboxílico, vai o que agora? Diminuir, né? Diminuem a acidez do composto, ok? Bem, por que diminui a acidez? Nesse caso é o contrário aqui, ó, porque aumentam a densidade de elétrons próximo ao hidrogênio ionizável. Essa é a ideia, galera. E quais são os principais exemplos, né, de radicais eletrorrepelentes agora? Eu chamo atenção, galera, para os radicais alquilas. Quais são os radicais alquilas mesmo, que nós já vimos aí há um tempo atrás? Bem, são radicais de cadeia carbônica aberta, saturada, ok? E se dá da seguinte forma, se eu tenho um radical alquila, vamos supor, um CH3, um radical metil ou metila, esse aqui é um radical metil ou metila, certo? Ele vai ter menor efeito indutivo, deixa eu colocar de vermelho, menor efeito indutivo do que o radical etila, por exemplo, certo? Que tem menor efeito indutivo do que propila ou N-propila, H3, 2 radical, e assim por diante, certo, galera? Ou seja, nesse caso, quanto maior a cadeia carbônica ligado aí, né, ao grupo funcional, menor a acidez do composto. É isso que a gente tem que pensar, galera. Então, olha só, acidez dos compostos orgânicos. Para o Enem, como ele não é assim tão incisivo em perguntar isso aqui, a ideia principal é essa, ó, a gente ter essa relação de modo geral. Agora, isso aqui pode ser um diferencial, efeito indutivo. Radicais eletroatraentes e eletrorrepelentes podem aumentar ou diminuir a acidez dos compostos, ok? Certo? Agora vamos aí para alguns exemplos, ok? Vamos lá. Bem, gente, então é o seguinte, olha esses exemplos aqui, ó. Vamos comparar, eu estou, nesse caso, comparando a acidez, né, de compostos orgânicos. Então, vamos comparar esses 4 exemplos que eu dei aqui, ó. Olha só, vamos começar pelo segundo, eu coloquei sem querer aqui, mas vamos começar pelo segundo. Olha bem, eu tenho um álcool e um ácido carboxílico com a cadeia carbônica, com a mesma quantidade de carbonos na cadeia, ok? Quem tem maior grau de acidez? Pelaquela tabelinha, de modo geral, o ácido carboxílico tem maior grau de acidez do que os álcoois. De cara, eu já posso relacionar dessa maneira, ok? Ácido carboxílico, maior grau de acidez do que os álcoois. E segue aquela linha. Ácido maior do que fenol, que maior do que álcoois, maior do que hidrocarbonetos, ok? Vamos para a primeira aqui agora. Olha só, aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui também é um ácido carboxílico, galera. Aqui tem 3 carbonos, aqui também tem 3 carbonos. E agora, hein? Agora é o seguinte, eu quero que vocês entendam assim, ó. Se vocês analisarem, essa parte aqui da carboxila é comum para os dois, certo? Ó, daqui e daqui. Lógico, caracterizando aqui os ácidos carboxílicos. Então essa parte é igual para eles. O que vai diferenciar vai ser o quê? Vai ser essa parte aqui, ó, ligada à carboxila, e essa aqui também ligada à carboxila. Nós podemos notar que aqui nós temos um radical alquila, radicais de cadeia aberta saturada. Isso aqui, ela atua como sendo o radical, nesse caso específico aqui, ó, eletrorrepelente, como eu coloquei nesses exemplos para vocês verem. E esse aqui, ó, já é um radical insaturado, tá vendo que tem uma dupla? Então ele já atua como radical atraente nesse caso específico. Então, assim, de maneira didática para a gente explicar, é mais ou menos o seguinte:
Esse eletrorrepelente é como se ele repelisse os elétrons e aumentasse a quantidade de elétrons aqui, ó, próximo desse hidrogênio que é o ionizável, ligado ao elemento mais eletronegativo. Já esse aqui é eletroatraente, então é como se ele atraísse os elétrons na cadeia e diminuísse a densidade de elétrons que eu estou simbolizando como um negativo aqui, certo? Ao redor do hidrogênio ionizável. Então, consequentemente, quanto mais elétrons próximo desse hidrogênio que é o ionizável, mais difícil de ionizar, de liberar ele para a solução. E esse aqui, quanto menor a densidade de elétrons, mais fácil de liberar ele para a solução. Consequentemente, esse segundo, que tem um radical eletroatraente, tem maior grau de acidez do que esse primeiro, que tem um radical eletrorrepelente. Essa é a ideia, no máximo, que vocês vão levar para os processos seletivos, galera. É isso aí que, no máximo, eles podem perguntar e confundir a gente. Terceiro exemplo, eu tenho dois álcoois. Tem aqui a parte da hidroxila ligada ao carbono, daqui e daqui. O que difere é essa parte aqui, ó. Aqui tem um carbono, aqui tem 4 carbonos ligados ao carbono, ligado à hidroxila, ok? Então, o que acontece? Os dois radicais são eletrorrepelentes. Como essa cadeia carbônica é maior, quanto maior a cadeia, maior o efeito indutivo, ou seja, maior a densidade de elétrons próximo da hidroxila, fica mais difícil de ionizar esse hidrogênio. Consequentemente, esse primeiro álcool tem maior grau de acidez do que esse segundo álcool. Então, quanto maior a cadeia, menor a acidez, comparando a mesma função, ok? E por último aqui, para a gente ir para a basicidade, galera, é essa ideia aqui, ó. Aqui eu tenho uma função mista, na verdade, né? Ó, ácido carboxílico tem um aleto aqui, um halogênio ligado à cadeia. Aqui também é ácido carboxílico, mas tem um halogênio ligado à cadeia. Bem, os dois têm a mesma quantidade de carbonos. O que vai acontecer? A diferença entre eles é que, nesse caso aqui, ó, se a gente for enumerar, começando aqui da carboxila, 1, no número 2 sai o cloro. E nesse aqui, se a gente for enumerar, 1, 2, 3, só no número 4 que sai o cloro. Vocês podem ver que os dois são radicais eletroatraentes. Porém, esse daqui, da esquerda, ele está mais próximo do hidrogênio ionizável do que esse aqui, esse exemplo que eu dei da direita aqui no caso. Ok? Então, quanto mais próximo tiver o elemento, no caso aqui, o halogênio, do hidrogênio ionizável, mais fácil de ionizar. Ou seja, vai atrair mais, vai diminuir ainda mais a densidade de elétrons próximo do hidrogênio ionizável. Quanto mais distante, vai atrair, mas nem tanto quanto mais perto, ok? Então, o primeiro aqui tem maior grau de acidez, certo? Do que o segundo. Ok, galera? É essa a ideia, então, de acidez dos compostos orgânicos, certinho? Tá?